Irmãos, nós encerraremos a nossa série do mês de março, onde nós trabalhamos o ministério público de Jesus, um chamado para hoje. E nós aprendemos, queridos, diante de toda essa série, que Jesus nos chama para caminharmos com as lentes dele, as lentes do próprio Cristo. Nós observamos também que hoje nós temos um chamado da parte de Deus para enxergarmos e vivermos a realidade do reino, cearmos com Cristo, participando assim da comunhão, da mesa. E hoje nós fecharemos a nossa série de mensagens no livro de Marcos, capítulo 16, do verso de número 1 ao verso de número 8. E eu peço à igreja que abra a palavra do Senhor e não feche a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso de número 1 ao verso de número 8. Palavra do Senhor ao nosso coração. Nos diz assim a palavra do Senhor: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenha medo. Vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Aí vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Amém? Queridos, eu gostaria de abrir essa mensagem perguntando o seguinte: sobre qual ótica você pretende desenvolver a sua vida? Ou até mesmo, sobre qual ótica você está desenvolvendo a sua vida? Poderia listar alguns exemplos. Diante de um mundo tão ligado à tecnologia, de tantos avanços e de tantos compartilhamentos, será que você está desenvolvendo a sua vida com base em influenciadores? Tanto aqueles que são positivos no sentido da dieta, da saúde, do treino, no sentido de mensagens boas, pastores presbiterianos tão brilhantes, irmãos também de outras denominações, influenciadores bons, ou até mesmo influenciadores que não vão nos acrescentar em nada, colocando mensagens de militância, de cunho político, mensagens que de fato não têm um compromisso bíblico e fiel diante de tudo aquilo que nós acreditamos como verdade, a saber, a palavra de Deus. Pergunto ainda: você estaria desenvolvendo a sua ótica sobre a construção da sua carreira, vivendo acelerado nos processos, corre daqui, corre dali, pensa aqui, pensa ali, e vive o amanhã sem a graça do hoje, pensando: tenho que melhorar, tenho que crescer, tenho que fazer, tenho que avançar, processos, e não observamos a graça do hoje, a graça do ordinário, do comum? Ou ainda, por fim, aqui o último exemplo: estou naquela de desenvolver a minha vida no deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E assim a vida vai correndo, choveu, tá tudo bom, fez sol legal, e assim, se tiver isso para comer hoje, beleza, se não tiver encontro na igreja, tudo bem também, e nós vamos levando a vida, levando, e do jeito que for, o deixa a vida me levar. Mas, meus irmãos, e ao final de tudo isso? E ao final da vida, e ao final de fato ali enxergarmos a morte e entendermos que o fim está próximo, assim como o fim esteve próximo do Senhor Jesus.
De fato, me refiro à morte, falo da morte aqui hoje. Mas quando nós olhamos a vida pelas lentes da ressurreição de Jesus, nós entendemos que por mais influentes, por mais belas que sejam as carreiras ou pessoas formadas nos seus processos educacionais, profissionais, ou até mesmo, por mais desleixada que seja a nossa vida, existe sim uma importância de olharmos a ressurreição, porque ela nos chama a uma resposta de vida. Ela nos chama a enxergarmos Jesus como o autor da vida, e porque Ele me tirou da morte para a vida, agora eu tenho que responder a Cristo em novidade de vida, como um servo bom e fiel, um servo prudente, um servo que é amigo do Rei. Quando nós olhamos esse texto, queridos, nós observamos um cenário de cumprimento de promessa. O Senhor, desde o início do seu ministério, Ele estava comprometido com a cruz. Mas a cruz não seria o fim, a cruz apontaria para um ponto específico, mas a ressurreição traria sim a vitória sobre a morte. Esse texto nos revela que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que neste contexto Ele realiza o ápice aqui da sua vida, que é ressurgir dentre os mortos e posteriormente ser elevado aos céus. Diante de tudo que nós construímos no mês de março, nós aprendemos que Jesus, Ele completou a rota da... Perfeito, isso aí, irmãos. Jesus completou a rota da cruz, mas faltava um fechamento. E qual é o fechamento? Ressurreição. Ressurgir dos mortos. E esse texto então, ele vem trazer ao nosso coração uma viva e uma nova esperança, não nos influenciadores, que podem até mesmo nos dar dicas valiosas sobre, por exemplo, reorganizar o nosso orçamento para termos uma vida mais confortável. Não, a ressurreição, ela está muito além disso. A ressurreição nos aponta vida plena nesta terra e vida também eterna nos braços do Pai. Nos aponta que, por mais que as nossas vidas sejam repletas de dissabores, desafios, ou até mesmo repletas de conforto e luxo, irmãos, não é o fim. Isso não é o fim. O fim são aqueles que verdadeiramente nasceram em Cristo e serão ressuscitados com Ele no grande dia do Senhor, no qual nós esperamos. Esse texto vem nos ensinar sobre o triunfo de Jesus sobre a morte, e aqui nós vemos que o túmulo não foi o fim, e as mulheres aqui no contexto, observando o tamanho ato sobrenatural, voltaram aterrorizadas com o ato da ressurreição de Jesus, mas um ponto que de fato deveria nos trazer a atenção para a vida e a alegria em Jesus. Assim, irmãos, nós pensamos em um mundo completamente cheio de promessas, cheio de alegrias momentâneas, cheio, irmãos, de caminhos que tentam preencher a nossa existência, mas de antemão eu digo a vocês que se a esperança da ressurreição não preencher o nosso coração, como disse o Elis hoje pela manhã muito iluminado, citando o apóstolo Paulo, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Porque as esperanças desse mundo não vão preencher o nosso coração, as conquistas dessa terra não vão satisfazer as nossas necessidades, e quem dirá as políticas dos homens que estão governando o nosso país. Portanto, a vida de Jesus é um convite para olharmos para uma vida que é plena, que é pura, que é reta e cheia de poder. Nesse sentido, o chamado de Jesus para as nossas vidas hoje é um chamado, tema de hoje, para vivermos sob o poder e autoridade do grande Rei, a saber, o Rei Jesus. E assim, irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje 2 momentos, aqui 2 marcas e motivos para vermos o quão necessário é caminharmos sob o poder e autoridade do Rei Jesus. E a grande pergunta seria, pastor, por que então eu tenho e eu devo viver, eu tenho que viver uma vida, ou tenho que desfrutar de uma vida sob o poder e autoridade do Rei Jesus?
E a primeira razão, o primeiro motivo que eu destaco nesta noite é porque o nosso Rei, Ele é vitorioso. E assim como Ele venceu, se estivermos nele, por meio dele, vivendo para a glória dele, nós também venceremos. Queridos, isso é um motivo de honra para nós. Porque Jesus, diante da sua jornada, Ele venceu uma batalha que nós jamais venceríamos. Não teríamos condições, pelas nossas forças, pela nossa natureza, pela nossa capacidade. Jesus, Ele vence a maior batalha que foi armada por Adão e Eva lá no jardim, quando o Senhor constrói o paraíso, dá ali o jardim do Éden, para comunhão plena, para deleite eterno, para um momento de satisfação eterna entre Deus e o homem, de contemplação, de alegria. Mas houve um momento nessa história em que o casal, em conjunto, vale ressaltar, em conjunto, decide ouvir a voz do inimigo. E é o momento então onde o pecado entra na vida daquele casal. Eles desobedecem ao Senhor, e a primeira tentativa de enganar ou de maquiar um cenário caído foi criar ali algumas roupas improvisadas para tampar a sua vergonha diante de Deus, e ainda se esconderem do Senhor como prova do tipo: o Senhor não vai me achar, mais ou menos assim, parafraseando. Mas Jesus, irmãos, Ele vem então restaurar aquilo que lá no Éden o Senhor já havia prometido para o primeiro casal, que o filho descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E assim Jesus aqui, neste contexto de rei vitorioso, Ele vem trazer a morte, mas Ele vem trazer a vida. Ou seja, o pecado não mais, porém agora vida em mim, vida a partir da minha batalha, do meu triunfo, da minha conquista. Jesus então, Ele é o promotor da paz, Ele nos dá esperança. Aqui esse texto vem nos ensinar que o poder e a autoridade de Jesus está mais uma vez sendo confirmada, porque Ele curou os enfermos, Ele libertou as pessoas das forças malignas, Ele ressuscitou Lázaro, já apontando para a ressurreição, mas agora o próprio Cristo é aquele que vai vencer a morte e nos dar a vida juntamente com Ele. Então, o que a ressurreição, irmãos, nos aponta? Uma oportunidade. Oportunidade não para vivermos mais os nossos próprios mecanismos. Oportunidade não para vivermos mais sob a influência do pecado, mas uma grande e bela oportunidade de vivermos sob o poder e a autoridade de Jesus, no qual um dia todo nome, todo joelho se dobrará e enxergará que Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é Senhor. Portanto, glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Queridos, nós podemos aprender que diante de Cristo, viver sob a autoridade e o poder de Cristo é uma oportunidade para recebermos a influência de Jesus e as suas bênçãos. Portanto, a aplicação ao nosso coração é a seguinte: viva sob o poder e a autoridade de Jesus, e para isso, olhe para a ressurreição. Olhar para a ressurreição significa aprendermos e aplicarmos que Jesus, Ele é o grande Rei que agora nos governa com vida, poder e autoridade. Portanto, nós não estamos mais, isto é, aqueles que estão sob o governo e a autoridade de Jesus, influenciados pela morte, pelos nossos pecados. Pela graça de Jesus nós fomos restaurados, e nós assim podemos olhar para os pecados que dia a dia batem na nossa vida e falar assim: não, eu posso vencer pela graça do Senhor, eu posso vencer pelo poder do Senhor, e dizer não. E ainda assim, quando digo sim, eu posso clamar pelo sangue poderoso de Jesus e falar: Senhor, guia-me, perdoa, lava-me, ó Deus, dos meus mais terríveis pecados. Nós não caminhamos, irmãos, por nós mesmos quando nós estamos sob o poder e a autoridade de Jesus. Porém, queridos, muitos ainda estão subjugados ao poder da morte.
Muitos ainda estão ali na rede social tentando buscar um influencer, um influenciador, uma pessoa que possa ditar as regras do jogo e dar ali o caminho da mágica, o caminho de que tudo vai acabar bem, o caminho de que teremos um final feliz. Olha, irmão, sinceramente, diante do que eu tenho visto, tenho percebido mais caminhos de morte, mais caminhos de Adão e Eva do que caminhos de Cristo. Infelizmente, irmãos, tenho visto mais promessas vazias do que promessas de restauração, cura e salvação em Cristo Jesus. Resumindo, tenho visto mais venha como estás e permaneça do que venha como estás e seja transformado no poder do Senhor. Queridos, nós temos que olhar para o Senhor Jesus e o poder da ressurreição e assim entoarmos o hino, irmãos. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte é vencedor, aleluia, coroado Ele está, aleluia, salvação de graça nos dá, aleluia. Queridos, e assim eu encerro esse bloco dizendo o seguinte: a cruz não é o fim da história, há esperança após a cruz. O túmulo não é o fim da história, porque Cristo vivo está, aleluia, como diz o hino de número 272. E por último, irmãos, a morte não tem a última palavra, Cristo é a última palavra, e palavra de vida e salvação para aqueles que vivem sob o seu poder e a sua autoridade. Glória a Deus, ao Rei vitorioso, louvado seja o Senhor. Segundo lugar, irmãos, esse texto é um chamado para vivermos sob o poder e a autoridade do Rei Jesus, porque em Cristo nós observamos um Rei que é doador. Primeiro, um Rei vitorioso, em segundo, um Rei doador. Ele é doador porque Ele é o portador da vida e generosamente Ele nos dá a vida por meio do seu sacrifício e da sua ressurreição. O texto, irmãos, nos encoraja dizendo que diante do contexto de Maria e outros que estavam ali com ela, eles estavam atemorizados, eles estavam ali tentando preparar o corpo de Jesus, enfim, para dar ali um banho, conservar um pouco mais, enfim, mas há uma surpresa: o corpo não está ali, Jesus não está ali, e aparece a manifestação de um jovem vestido de branco e diz a eles: olha, não tenham medo, vocês procuram o Jesus Nazareno que foi crucificado, mas olha, Ele ressuscitou. Como disse o Júlio hoje, a quem procuras? A quem procuras? E este Rei doador, esse Rei vitorioso, Ele não está aqui, Ele não está aqui. Vejam o lugar onde vocês o colocaram. E assim, irmãos, é muito interessante pensarmos como o anjo aqui manifesta o processo, conduz o processo. Olha, mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Perceba que Jesus, ao encontrar os discípulos posteriormente, vai ali manifestar a sua graça e consolo por meio da sua presença. E o que é interessante pensarmos a respeito de Jesus como o Rei doador, o Rei gracioso, o Rei que dá o consolo, é que Ele manifesta o seu consolo, Ele doa a sua vida para pessoas que depois da sua morte ficaram dispersas, pessoas que depois da sua morte estavam completamente tristes, desiludidas, perdidas, pessoas que até mesmo antes da sua morte o abandonaram. Lembrem disso? Negaram, não apenas Pedro, mas os que estavam também. Mas Jesus já havia prometido que a ressurreição seria certa, e aqui o anjo coloca para aqueles que viveram o episódio: olha, lá vocês o verão. Essa mensagem então aponta o consolo da esperança, consolo também para aqueles que haviam
se dispersado, estavam tristes e haviam também abandonado. Jesus aqui, ele está se preparando para, mais uma vez, liberar o perdão e a restauração sobre o povo, sobre a sua comunidade de discípulos. Então perceba que Jesus, como Rei doador, ele nos dá benefícios e cuidados. Jesus, ele aponta para o povo o cuidado que só ele pode dar, independentemente das nossas atitudes. Adão pecou, Eva pecou, Davi pecou, Sansão pecou, os discípulos pecaram, nós pecamos, e Jesus ainda assim, de uma forma graciosa, continua derramando, doando vida sobre vida, graça sobre graça. E aí, de fato, né, irmãos, temos que cantar: logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Portanto, irmãos, esse texto tem a nos ensinar o seguinte, a aplicação aos nossos corações. O poder e a autoridade de Cristo na ressurreição apontam, gravem isso, a vida que só Jesus pode dar. Se você está procurando vida nos influências, nos processos de carreira, nos títulos acadêmicos, no deixa a vida me levar, queridos, vocês não vão encontrar vida, vocês vão encontrar morte. Vocês sim podem alcançar o topo, vocês podem sim ser referências, vocês podem sim encontrar muita satisfação, mas olha, plenitude de vida só Jesus pode dar. Pastor, mas o senhor estaria pregando contra ir atrás da carreira, buscar o melhor, ter uma melhor situação de vida? Muito pelo contrário. Por termos vida por meio de Cristo na ressurreição, aí sim que deveríamos ser melhores ainda. Mas o foco não está em ser o melhor das posses que eu tenho, mas receber a vida em Jesus, porque isso sim que nos dá crédito e passaporte para a vida eterna no céu. Portanto, eu estou dizendo que olhar para o poder e a autoridade de Jesus na cruz nos aponta para a vida que só Ele pode dar. Assim, irmãos, apenas Cristo pode nos oferecer vida com vistas à salvação. Apenas Jesus pode nos trazer a esperança que todo homem necessita. E assim nós podemos mais uma vez olharmos o hino de número 274. Eu peço a você que abra o seu hinário. O hino de número 274, ele nos fala do Cristo que ressurgiu, que nos trouxe a vitória, que nos trouxe a salvação. E perceba o que o coro desse hino nos diz: da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte, e seu poder pode agora a todos vida. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Eu quero convidar vocês também a olhar, para que olhemos para o hino e entendamos aqui, irmãos, o poder que há no sangue de Jesus, porque a vida dele é preciosa e para aqueles que estão vivendo caminhos tortuosos. Percebam, queridos, homens que pisaram na bola, homens que literalmente pularam do barco, saíram da companhia de Jesus, mas ainda assim, queridos, foram chamados pelo autor da vida para receberem poder e autoridade vindo da parte de Deus. Esse texto nos ensina o seguinte: que por meio da vida que só Jesus pode dar, eu encontro nutrição para a minha jornada. Irmãos, tem muitas pessoas, digo pessoas dentro da igreja, não falo nem das de fora, mas de dentro da igreja, que estão desnutridas da esperança de Jesus. E o choque que me dá é como uma pessoa consegue ficar sem esperança e dizer que serve a Cristo.
Perceba que a vida talvez só seja um amuleto. A vida em Cristo talvez só seja um acessório na cabeça dessa pessoa. Mas Jesus aqui está nos convidando a tomarmos posse da vida que Ele pode dar, não apenas como um amuleto, como uma Bíblia aberta em casa, mas de fato uma vida que seja uma vida nutritiva diante da jornada que nós estamos percorrendo. E assim, quando acabar o culto, mais uma vez, vocês vão voltar à realidade. Vocês vão descer do monte, sair da igreja e descer do monte. Ilustre isso aqui, você vai descer o morrinho aqui da igreja, ó. Você vai voltar ao seu trabalho, você vai voltar aos desafios, ao pneu furado, Paulo Márcio, voltando do retiro ontem. Queridos, só é possível desenvolver essa vida se a nutrição de Cristo estiver no nosso coração. Gravem bem isso. A importância de sermos nutridos pela vida de Jesus. Esse texto nos ensina mais um pouquinho que a vida em Cristo libera o perdão graciosamente. Não é de fato, irmãos, pelo que fazemos, pelo que somos, mas pelo perdão que Cristo liberou. Portanto, o mais terrível pecador encontra graça diante do Senhor. Não olhe, irmãos, para os tropeços que você tomou, mas olhe pela graça e o perdão que Jesus libera sobre você. E a partir disso, então, aí sim, olha, não posso tropeçar de novo. Eu tenho que seguir firme com Cristo. Eu tenho que correr desse pecado. Eu tenho que avançar em santidade de vida. Por último, a vida em Jesus é aquela que nos restaura. Restaura da nossa pecaminosidade, nos restaura do nosso olhar turvo, nos restaura de dias difíceis, nos restaura, irmãos, da caminhada que às vezes é muito árida, é muito seca, é difícil. Como eu tenho ensinado, a rota da cruz é difícil, mas nos restaura para termos vida e vida em abundância. Assim, queridos, eu quero encerrar esse sermão dizendo que nós podemos viver sob o poder e a autoridade de Jesus, porque em primeiro lugar, nós temos um Rei vitorioso. Em segundo lugar, nós temos um Rei doador, que nos doa a vida, e assim nós podemos enxergar a vida com mais brilho, enxergar a vida com mais confiança, porque estamos sob a autoridade de Jesus. Enxergar a vida, irmãos, na consciência de que Deus está governando as nossas histórias. Que Deus assim nos faça olhar para a ressurreição, nos faça enxergarmos a necessidade de Cristo, para assim termos uma vida plena, alegre e sob o poder de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que a nossa Páscoa seja preenchida pelo poder e a autoridade do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.